É isso aí no nosso Tribuna do Jovem de hoje. Então nós vamos falar o que estamos falando desde o início, como se preparar bem para o vestibular. Como muitas pessoas dizem, um bicho de 7 cabeças, como aconteceu com a Sara, como aconteceu com o João. Eles sabem, mas na hora bate o nervosismo. Eles tinham 90 segundos para responder, e responderam e foram muito bem. Só que chega no dia da prova, você que está me assistindo, alguém da plateia que faz aqui o Enem, parece que esquece tudo. Você fala assim, eu sabia essa, mas na hora deu o famoso branco. O que é o branco? Como evitá-lo? Como se preparar bem? O que você tem que comer? Quanto tempo você tem que dormir? Qual a melhor hora para estudar? Quais as dicas e aquele pulo do gato, sabe? Para você saber aí como se dar bem nessa prova. Tudo isso nós vamos falar no Tribuna do Jovem e vamos chamar para conversar. Ela que é terapeuta familiar, coach vocacional e palestrante. Valéria Ribeiro, pode entrar aqui por gentileza. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Prazer em recebê-la no Movimento Prazer Jovem. é todo meu. Pode se assentar por gentileza. E olha, é uma hora que a galera fica nervosa. Primeiramente, prazer em recebê-la. E queríamos que a senhora começasse falando, já pincelando essa questão. Se fosse responder de pronto, como se preparar bem para o vestibular? Bem, né? Eu quero dar o parabéns para a Sara e para o João, porque realmente o vestibular é um pouco disso mesmo, do quiz que aconteceu aqui. Normalmente, a gente tem um tempo para fazer a prova. E quando a gente chega lá e fala assim, gente, eu tenho 1 minuto para cada pergunta, como eu faço isso? Então, se preparar para o vestibular, na verdade, o que eu oriento é assim, você entrou no primeiro ano do ensino médio, não tem problema nenhum você não saber o que você vai fazer, mas vá fazer os treineiros, né? O Enem está aí, vai lá, se inscreve para o Enem, mesmo que você não saiba o que você quer. Mas para você aprender como a prova funciona, qual é a estrutura da prova, que estratégias daí você vai aprendendo, fazendo a prova. Apesar que existem algumas estratégias que valem sempre. Entre elas, uma das coisas é, você começou a fazer a prova, você sempre pega a pergunta, começa a fazer as perguntas. Se você encontrou alguma pergunta difícil, faz como no quiz. Pula, mas você lê a pergunta inteira. Porque o que acontece? O seu cérebro trabalha com segundo plano. Quando você tem alguma dúvida, você fica assim, como é o nome daquela pessoa mesmo? E você não lembra naquele momento. Mas quando você começa a fazer uma outra coisa, o seu cérebro fala assim, lembrei. E é assim que funcionam as perguntas. Porque normalmente, vamos pensar, um aluno no 3º ano, ele aprendeu todo o conteúdo que ele precisa, que está no Enem. E daí, ele precisa lembrar só. Mas, às vezes, o nervosismo, né, a ansiedade, o medo, porque também fica assim, vou passar, não vou passar, eu sou capaz, não sou capaz. Isso tudo ajuda a dar os brancos na vida, né? E aí, o que acontece? É importante que ele leia essas perguntas difíceis e segue em frente se não sabe a resposta. E vá fazendo as mais fáceis e no final ele volta para elas. E também, muitas vezes, existem respostas que se encontram na própria prova para perguntas das quais eles não soubem responder. Então, é muito importante fazer dessa maneira a prova, né? Seja qualquer vestibular. O Enem, FUVEST, VUNESP, né? Unicamp, seja ou mesmo de uma universidade privada. Muito bem, é isso aí, ó. Foi uma coletânea de dicas aí para você já começar a se preparar. Alguém da plateia quer fazer pergunta? Já fica aí no esquema que daqui a pouquinho chega até vocês. Vão elaborando uma boa pergunta aí para fazer para ela que está aqui a nossa convidada. Mais uma pergunta que eu queria fazer. Tem muitas pessoas que falam daqueles tais macetes, né? Diz que se você estiver mastigando chiclete quando estiver estudando, quando você for mascar na hora, você lembra. A música que se você ouvir, depois você lembra. Existe algum macete assim mesmo? Alguma coisa que ajude, né? Porque mágica não existe. Mas alguma coisa que colabore ou isso tudo é mito? Não, na verdade, existe alguma coisa que na programação neurolinguística, a gente chamaria isso, né, de você criar uma âncora, né? Então, assim, você pode pegar uma música assim para estudar um determinado tema, mas macete, muitas vezes, são aquelas siglas, músicas que as pessoas inventam para algumas matérias, né?
física, química, tem professor de Uma cursinho equação, alguma coisa assim? que ele inventa uma musiquinha e a música grava, e daí quando você bate o olho no exercício na prova, você lembra da musiquinha que o professor cantava na aula. E isso os jovens, ele mesmo pode, né, criar isso. Necessariamente não precisa ser o professor. Né? Existem alunos que estudam bastante, às vezes, com mapas mentais, que é uma técnica de estudo, que, na verdade, ele faz um núcleo dizendo o tema, vamos dizer, Idade Média. E depois ele vai colocando, né, seguindo as partes, colocando o que está incluso na Idade Média. Economia, cultura, né? E daí disso vai. O que tinha dentro da cultura, o que tinha... E só coloca os pontos chaves. E daí isso ajuda ele lembrar a matéria toda nas provas. Que maravilha, é isso aí. Vai dando esse reforço, né? Sim, Mas sim. mágica não existe, tem que estudar. Não, tem que estudar e realmente a gente diz assim, tem que estudar muito. É muito importante que o jovem estabeleça uma rotina de estudo, né? Porque dizer assim, vamos pensar, o Enem é domingo que vem. Sim. Se o jovem decidir estudar o conteúdo do terceiro ano inteiro durante essa semana, não vai dar conta. Além de que isso vai gerar muito mais ansiedade do que vai ajudá-lo a ter a calma que ele precisa durante a prova. Muito bem, é isso aí. A Andrea Matos, no Facebook, ela deixou um comentário que é o seguinte: como eu sou professora de redação, auxilio os meus alunos com muita música, debates e produções textuais. O resultado é excelente. Manda um beijo para o pessoal do Verbo Estudantil, Igreja Batista Central, em Feira de Santana, Bahia. Galera da Bahia, Deus abençoe, um beijão no coração de vocês. E a galera do Verbo Estudantil da Igreja Batista, Deus abençoe também. Bom trabalho dessa professora, né? Sim, é exatamente isso que precisa ser feito, né? O debate, normalmente, em sala de aula, quando realizado, ajuda com que os alunos criem conteúdos para escrever uma melhor redação. Além de que é preciso que esses alunos também leiam, né? Porque a gente ganha vocabulário lendo. E para fazer uma redação, a gente precisa de vocabulário. E olha, não precisa você ficar lendo horas por dia. Se você ler 15 minutos por dia, é suficiente. Olha só, que maravilha. Boa dica, que o pessoal não gosta muito de ler, né? Fica aquele negócio, eu vou ler um livro dessa grossura, eu não vou conseguir. Então, 15 minutos por dia já dá uma bela de uma ajuda. Sim, e comece lendo os livros que gosta. Não precisa começar lendo aqueles que não gostam. Porém, aqueles alunos que decidirem, né, fazer Unicamp, USP, eles têm alguns livros que a própria universidade informa que cairão como literatura no vestibular. Então, é importante que eles leiam esses livros ou busquem os resumos ou alguma forma de ter a compreensão dessa literatura. Falando ainda sobre redação, que é também um dos bichos de sete cabeças, Sim. que muita gente não sabe escrever, não sabe tirar o que está da cabeça e colocar Sim. no papel, aquela questão. Existe também alguma técnica para treinar? Porque essa pessoa ela escreve, ela consegue elaborar bem o texto, com início, meio e fim, mas ela não sabe se está bom, se tem muitos erros de português. Como é que ela faria? Ela que não tem alguém dentro de casa, que tenha aí um conhecimento muito amplo a respeito disso, para poder ajudá-la. Como é que ela se corrige, sabendo se a redação é uma redação que ela vai sair bem no Enem ou não? Sim, hoje, olha, nós temos muitas formas e muitos lugares que muitas vezes ajudam os alunos com essas questões de vestibulares. E são muitas vezes lugares gratuitos. Eu não sei informar aqui em São Paulo quais são, porque eu estou em outra cidade, eu venho de outra cidade. Mas, assim, mesmo na internet existem, às vezes, blogs, no Facebook, lugares que eles deixam você postar e sempre tem alguém que corrige, que dá algumas dicas, faça isso, faça aquilo. Ou mesmo vá procurar alguém que entenda um pouco mais de português, um amigo da mãe, do pai, ou mesmo vá na escola. Eu acho assim, hoje, muitos alunos, às vezes, não pedem as coisas na escola e muitas vezes dizem, não tem aqui na escola. Mas eles também não foram dizer assim, olha, eu quero passar no vestibular tal e para isso eu tenho que estudar isso, minhas deficiências são essas. O que a escola pode me fazer para ajudar?
eu tenho certeza, como eu já vi em várias escolas, a escola se disponibiliza a ajudar esse aluno. Porque para a escola é orgulho, é reconhecimento, né, que qualquer jovem passe num vestibular. Com certeza. Eu queria fazer mais uma pergunta a respeito, mais ou menos, desse mesmo tema. Hoje, a gente sabe que muitas coisas sobre a atualidade caem no Enem, caem no vestibular. Sim. Muitos assuntos sobre a atualidade. Como que o jovem consegue se informar bem, de repente, para onde que ele começa? Eu sei que, possivelmente, vamos falar sobre política, que é um ano de eleições, sim, né? Estamos aí amanhã para decidir quem vai ser o próximo presidente, em muitos estados como governador, e ele sabe que pode cair esse tema, mas também podem jogar uma outra vertente, alguma outra coisa que está acontecendo atualmente no mundo. Além da internet, que pode ser uma boa ferramenta, se assim a senhora indica, o que mais que ele pode fazer para estar bem inteirado desses assuntos? Que não basta só, por exemplo, sobre política. Eu sei quem são os candidatos, eu sei o que aconteceu nos últimos dias, eu sei a guerra política que se tornou, mas eu não entendo sobre política. Ele tem que pegar o assunto grosso, ou ele consegue, na superficialidade dos assuntos, dele elaborar um bom texto, responder as questões? O que é melhor para ele sobre assuntos gerais? Tá. Na verdade, esse aluno, né, como eu disse, ele precisa ler. Então, nesses 15 minutos, ele pode ler. Inclusive na internet, que a gente sabe que tem jornais disponíveis na internet hoje em dia, né? A gente tem Folha, tem Estadão, você pega, tem revistas que você tem disponibilidade na internet, Veja, Exame, Você S.A. e muitas outras aí. Na verdade, se você passar a ler um pouquinho de vários temas, você vai conseguir escrever sim, porque também a redação no Enem não é uma redação que você vai escrever um livro. Né? Você tem um tamanho. E assim, você buscando a informação, a grande questão é você conseguir pôr começo, meio e fim, né? E usar a argumentação. Porque muitas vezes você tem que entender do tema, mas você tem que também saber argumentar. E muitas vezes a gente aprende a argumentar como? Muitas vezes nesses debates em escola. Porque, na verdade, eu vou ter que aprender a me posicionar. Como eu penso sobre aquele assunto. E porque isso está na redação do Enem também. E muitas vezes o jovem, não sabe como se colocar nesse tem, às vezes, contexto. Um posicionamento, isso, né? Porque muitas vezes ele não vive isso. Ou se vive, né, vive às vezes de uma maneira, não que é torta, mas assim, que não ensinaram ele que a argumentação, muitas vezes eu tenho uma ideia, o outro tem outra ideia, eu ouço a ideia do outro, e às vezes ela complementa a minha, e isso no futuro me ajuda a elaborar redações. Muito bem, é isso aí. Tem mais um comentário aqui no Facebook. O Paulo Jorge deixou a seguinte questão: corro de provas por causa da redação. O que posso fazer para relaxar? E Andréa Matos pediu de novo um abraço para o Verbo Estudantil, por favorzinho. Vou gravar para eles. Então, galera do Verbo Estudantil, um grande abraço, um beijo no coração de vocês, para toda a galera da Bahia, da Igreja Batista, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Pegou? Deus abençoe. Vamos voltar ao caso do Jorge, então. O que posso fazer para relaxar ele que corre de prova por causa de redação? É simples. Treinar. Treina, que daí você vai perdendo o medo. Escreve. O que você falou a respeito da leitura, né, para pegar vai começar vocabulário. Escrevendo errado, vai às vezes não ficar bom, mas com o tempo de tanto treino, você vai aprendendo. É como aprender a jogar futebol, jogar vôlei, basquete, é a mesma coisa, a gente só fica bom se treina. Se treinar bastante, é verdade. Eu vou fazer uma pergunta até de uma questão, dúvida minha mesmo, tá? Que a gente vê que pela internet hoje, a gente escreve muito pelo celular, muito pelo computador, pouco à mão. Tirando na escola, né, numa universidade, que você acaba escrevendo um pouco mais. Não sei como é que é hoje na escola, mas eu já vi galera tipo printando, assim, tirando foto do quadro da lousa para poder chegar em casa e estudar, né? A gente escreve muito pouco à mão e por escrever no celular, e a maioria dos aparelhos do celular tem um tal do corretor ortográfico, a gente acaba ficando um pouco preguiçoso para escrever determinadas palavras. Então eu sei consertar, eu não lembro se é com S ou com C, aí eu escrevo com C, aí o celular já vai e me dá o certo, então eu boto ali, vai. Isso acaba atrapalhando um pouco hoje em dia? Isso atrapalha sim, né? Porque, como você disse, o cérebro passa a dizer assim, eu não preciso pensar a forma correta porque alguém vai me dar a forma correta.
No caso, o celular, o corretor ortográfico. Porém, numa prova dessa, não existe corretor ortográfico. Né? O corretor ortográfico, quando vier fazer isso por você, ele vai tirar sua nota. Né? Ele ainda vai te dar uma punição por você ter errado. Então, por isso que eu estou dizendo, treina, vai ler, porque enquanto você lê, você também aprende a grafia certa das palavras. Então, dificilmente você vai errar. E se você não treina escrita, e você pegar provas, né, daquelas que você tem que escrever a resposta, né? Não é só colocar xizinho, né? Você vai ter problemas, porque daí você não está treinado na mão para escrever. E isso vai te consumir mais tempo. E é verdade, eu falei que era uma pergunta pessoal, porque eu sempre gostei muito de redação, sempre gostei muito de português, escrever. E eu sempre tive uma certa facilidade com essa questão de, né, se é com isso, se é com aquilo, como se escreve certo. Sim. E, ultimamente, quando eu preciso, que eu praticamente não escrevo mais à mão, mas quando eu preciso fazer alguma coisa à mão, eu me travo em questões que jamais eu enrolaria. São coisas fáceis, simples, que eu dou aquela pensada. E não tem como no computador que faz aquele negocinho vermelho embaixo e parece que no papel eu fico esperando aquele risquinho embaixo ali para saber que está errado. Ou se autocorrigir. Então, realmente, o negócio é voltar a treinar, voltar a escrever. Sim, principalmente quem está na fase do vestibular, sim, né? Depois da fase do vestibular, né? A gente pode voltar para o computador. Tá certo. Olha, nós somos as ruas e nós perguntamos às pessoas a opinião delas a respeito deste tema e desse assunto. Então vamos ver o que o povo fala. Olha só. Para uma pessoa que vai fazer um Enem, um vestibular, qual seria a melhor forma dela se preparar? Eu acho que o estudo diário, quando você se coloca uma disciplina, para você ter uma rotina todo dia, aquilo já não se torna muito cansativo, sabe? Porque às vezes quando a gente estuda para o Enem, por exemplo, eu faço o Enem todo ano praticamente. E aí então eu tento manter a rotina, pelo menos 1 hora de estudo no dia, pelo menos, para não se tornar também tão cansativo de uma matéria. E eu acho que tendo esse diário todo dia, essa rotina, disciplina, você tem que ter muita disciplina. Na verdade, seria estudando bastante, procurando meios pela internet, tipo, vamos supor, procurando maneiras, videoaula, maneiras tipo de aprender mais em si, né? E eu acho assim que a internet está aí para tudo, né? A pessoa, tudo que ela quiser saber, ela procura no Google hoje em dia. Então não é difícil de você saber, não é difícil de você estudar. Só ter força de vontade mesmo. Fazendo uns curso ajuda bastante, acessando a internet que hoje todo mundo acessa, pegando os livros e tal, essas coisas. Isso aí. A maioria falou a respeito da internet, né? A gente sabe, como eu acabei de dizer, muito computador, muita internet acaba prejudicando nessa questão do texto, na questão da escrita. Mas a pessoa que troca, por exemplo, a internet, as informações da internet, mas busca de verdade, ela vai atrás, ela corre atrás, ela pega as informações em bons sites e ela troca isso por um curso. Ela deixa de fazer um curso para fazer ou um online ou que não seja um curso mesmo, mas procurar informações pela internet. Hoje em dia, né, no mundo tão virtual que a gente vive, isso é bom ou ela não deve trocar um cursinho pela internet hoje? Na verdade, o ideal seria os dois. Mas vamos pensar, às vezes há momentos que a pessoa não tem, os pais não estão com uma condição financeira para que isso aconteça. Existem sites na internet muito bons que ajudam os jovens, sim. Se você procurar, né, e achar esses sites com esses conteúdos, com certeza eles vão te ajudar. Hoje existem sites com várias videoaulas que ajudam muitos alunos que às vezes não compreendem o que o professor explicou na sala de aula, chega em casa, assiste uma videoaula e fala assim, nossa, agora entendi. E daí segue em frente. Então, não, isso não é problema. A questão sempre é que esse jovem deve buscar os conteúdos que sejam bons. Porque uma das coisas que a gente tem que entender, nem todo jovem aprende da mesma forma, né? Existem formas de aprender e a gente teria que considerar como ele aprende, porque existem aqueles que são mais visuais para aprender, tem os que são mais auditivos, tem os sinestésicos, tem os que são escrita e redação. Então a gente também tem que considerar isso e às vezes
o jeito que o professor ensina não é a forma como eu aprendo, mas aí eu vou lá, vejo uma videoaula que é da forma que eu aprendo, então fica mais fácil. Então, também não é problema disso. É válido também. Agora, se puder ir para um cursinho, ter um acompanhamento de um professor físico mesmo, é o ideal. É o ideal. Muito bem. Deixa eu vir até aqui o meu amigo Tiago. Vou pedir para você ficar em pé, senão você... Pronto, acabou. Ele tem uma pergunta para fazer agora para você, por favor. Primeiro, olá. Olá. Eu fiz o vestibular um tempo atrás e naquela época sempre me disseram é muito importante nas horas anteriores, 48, 24 horas anteriores ao vestibular, desfocar nisso e pensar em outra coisa. Sair com os amigos, ir pra igreja, passar essa de fato é uma dica válida para quem está pensando nisso nos próximos dias? Essa é a dica de ouro nos dias antes do vestibular. Oh. Na semana, né, que antecede o vestibular, coisas importantes. Dormir bem, 8 horas por dia. Porque quando você chegar no dia do vestibular, você vai ter que passar muitas horas focado fazendo aquilo. E isso tem um gasto de energia muito grande. Se você já estiver cansado, o seu cérebro não vai responder a contento. Você vai ter dificuldades para responder as perguntas. Durante essa semana, pais, pelo amor de Deus, não fiquem falando na cabeça dos seus filhos, né? Cobrando. Imagina, eles já estão numa pressão que é o vestibular. Então, essa semana, você tem alguma coisa ruim para falar para eles? Não fale. Deixa para falar depois que acabar o vestibular. E lembra, é 2 semanas o vestibular. Então, não é quando ele voltar no domingo. Então, vai ter que esperar mais uma semana ainda. Além de que, é importante essa coisa mesmo de assim, vá assistir um filme, vá sair com os amigos, vá fazer um esporte que goste, um hobby, né? Realmente tirar esse foco. Porque é o que eu disse, se você continuar ali estudando, a sensação que você vai ter é que você não sabe nada. E isso vai te gerar mais ansiedade. E uma outra coisa é, respira, gente. Respira. E respira mesmo, é assim, ó. Né? Respiração profunda, porque você precisa oxigenar o cérebro. Porque enquanto você oxigena o seu cérebro faz mais conexões. Os seus neurônios funcionam melhor. E com isso você consegue responder melhor as provas. E outra dica, bebe água. Nosso corpo é feito 70% de água. Se você não hidratar o corpo, principalmente no dia do vestibular, eu posso dizer que a hora que você acabar a prova, você vai estar com dor de cabeça, porque você vai se sentir desidratado. E quando a gente se desidrata, a gente tem dor de cabeça. E olha, não vão tomar energético, tá? Porque o energético ele vai dar para você sim um pico de energia, mas rapidamente isso vai cair e quando cair você vai começar a ter dor de cabeça. Então, vai ser muito pior se você tomar o energético. Então, fique com a água. Além de que também, no dia, o que eu aconselho é levem a água e levem alguma coisa para comer que gostem. Né? Pais não vão querer que seus filhos só levem o que é saudável no dia. Porque ele precisa comer alguma coisa que dê prazer a ele. Porque, afinal de contas, ele já está fazendo alguma coisa que não é tão prazeroso assim. Então, é importante que, assim, se ele quer um chiclete, quer um chocolate, barra de cereal, ou se desejar que seja a fruta, vai a fruta. Mas não obrigue que seja só a fruta. Muito bem, ó. Dicas de ouro. Galera, aí não precisa ficar só na pressão, né? O negócio é relaxar e fazer a coisa com calma. Temos mais uma pergunta da plateia. Seu nome e a pergunta. Meu nome é Brenda, boa tarde. Boa tarde. Eu queria perguntar sobre a questão do alimento mesmo, sobre comer massa, chocolate antes da prova em casa. Se isso é verdade ou é mentira, é falso. A massa, na verdade, é porque ela também é um carboidrato. E, às vezes, aí isso pode pesar, né? Igual você fala assim, vou comer feijoada antes de ir para a prova. Você vai chegar lá que você vai sentir sono, né? Então, assim, coma comidas mais leves antes de ir para a prova. Porque, assim, o seu corpo, você não vai exigir que o seu corpo consuma energia para digerir o alimento que você comeu antes de ir para a prova.
e leve alguma coisa para comer, porque se você começar a ficar com muita fome também durante a prova, você também vai começar a desfocar, porque a fome vai falar mais alto. Muito bem, obrigado, Brenda. E é isso aí. Olha, tinha tempo para a gente fazer muitas outras perguntas ainda, o assunto é vasto. Agora, pais, que dica boa que ela deu, você viu só, não pressiona. Você tem aí, jovem, 2 semanas sem bronca na tua cabeça, sem ouvir não, sem ouvir nada, depois disso também. É bom cuidar do negócio direitinho. Muito obrigado pela sua participação, deu uma mega esclarecida na mente de todo mundo. A gente queria que a senhora deixasse os contatos, por gentileza. Então, podem me acessar através do site www.filosofia.com.br. Eu também estou no Insta, no Face e no YouTube, no Filosofia e Educação. Muito bem, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço.